Olá, pessoal. Eu sou a professora Ronice. Eu vou lecionar com vocês também a disciplina de Introdução à Informática. Sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa primeira aula. E aí, hoje, nós vamos começar vendo a história, já que nós vamos falar de informática, nós vamos começar vendo a história do computador. Como que surgiu o computador? Ele já surgiu desse jeito, dessa forma que a gente tem em casa, esse computador pequenininho, ou esse computador que cabe na mão da gente, porque o celular também é um computador. Foi assim sempre? Não, não foi. É isso que nós vamos ver durante a nossa aula, certo? Vamos lá, vamos começar. A história da invenção do computador. Deixa eu colocar bem aqui a canetinha para a gente se situar. Tá aqui. A palavra computador vem do verbo computar, que por sua vez significa calcular. Sendo assim, podemos pensar que a criação de computadores começa na Idade Antiga, já que a relação de contar já intrigava os homens, né? O computador que a gente tem hoje, na verdade, ele é uma inspiração de invenções pré-existentes, de invenções que surgiram bem antes, bem antes mesmo, né? Como o conceito fala aqui, desde muito cedo o homem já sentia essa necessidade de contar, né? Lá na época das cavernas, de novo, ele matava um animal e ele fazia um risquinho lá na parede, e outro animal e fazia outro risquinho lá na parede, ou ele usava os dedos para contar, né? Tudo isso já demonstra essa necessidade que o homem tinha de fazer cálculos, né? O tempo passa e é inventado o ábaco, né? Que era um instrumento também de calcular, porém muito simples, né? Com a medida que o homem foi evoluindo, a necessidade de cálculos mais complexos surgiram e foi criada a régua de cálculo, que ela era capaz de fazer cálculos com logaritmos, né? E aí passou-se o tempo e veio-se a invenção da primeira calculadora, calculadora de bolso. Olha como que ela era. E aí começa-se a era do computador propriamente dito, mas na verdade é assim, o, 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 essa evolução dos computadores ela se dá em 4 etapas, né? Que se chama a primeira geração, a segunda geração, a terceira e a quarta geração. E isso se dá por conta das ferramentas, da evolução das ferramentas, né? Eu digo das ferramentas de criar o computador, do material ali de produzir o computador, por conta dos conhecimentos de engenharia, dos conhecimentos de matemática, né? Que isso foi melhorado no decorrer do tempo e com isso o computador pôde ir evoluindo, pôde ir melhorando, pôde ir diminuindo, né? Que a gente vai ver aqui que na primeira geração, que foi em 1951, né, o primeiro computador foi criado nesse período, o computador ele era gigante, ele era do tamanho de uma casa, enorme, né, enorme. Esse primeiro computador ele se chamava Electronic Numerical Integrator and Computer. E esse computador ele consumia energia demais, né? Além de ser enorme, ele consumia uma quantidade exagerada de energia. Conta-se que quando ele era ligado, as luzes da cidade ficavam oscilando, né? De tanta energia que ele consumia. Né? Ele tinha 19 mil válvulas, por isso ele era gigante a esse ponto. Os computadores da segunda geração, eles já são menores, né? Ainda grandes se comparado com o que nós temos hoje, porém menores em relação ao primeiro. Isso porque as válvulas que eram usadas para fazer os computadores, elas foram substituídas por transitores. E isso permitiu que os computadores diminuíssem de tamanho. Na segunda geração também eles passaram a ser comercializados, eles passaram a ser vendidos, né? Mas assim, a um preço caríssimo, né? Muito, muito, muito caro. E aí a gente chega à terceira geração, que é muito parecido com o computador que nós temos aqui, que nós temos agora, né, atualmente.
esse computador, nesse momento aqui, passou-se a se usar chips, né? E nesse momento também o computador passou a ser vendido, vendido numa escala maior e vendido para uso pessoal, não mais para empresas, mas para uso pessoal. Era ainda um computador lento se comparado aos sistemas operacionais que nós temos hoje, mas fisicamente se parece muito com o que a gente tem hoje. Sim. A quarta geração traz computadores mais modernos, computadores mais compactos, menores, isso porque passou-se a usar microprocessadores, e isso fez com que o computador pudesse armazenar uma quantidade exageradamente maior de informações com um tamanho menor, né? Hoje a gente tem os laptops, que são os computadores de mão, a gente tem os computadores de mesa, os PCs, a gente tem os computadores no celular, né? Quer dizer, cada dia mais o computador está diminuindo de tamanho e conseguindo armazenar uma quantidade maior de informações. E assim, o quanto que o computador se popularizou de 25 anos para cá. Eu até fiz uma anotaçãozinha aqui no meu papel, que há 25 anos atrás se tinha vendido 50 milhões de computadores. Hoje se vendeu mais de 140 milhões de computadores. Quer dizer, de 25 anos para cá, se popularizou exageradamente, né? Mas isso se dá por conta do valor que foi diminuído, né? E por conta da popularização mesmo dos inventos tecnológicos, né? Mais pessoas tiveram acesso, mais pessoas têm acesso, né, à tecnologia hoje. E aí, pessoal, essa evolução toda, né, nos proporciona vivermos hoje na era da inteligência artificial, onde os computadores eles evoluíram de uma forma a tentar imitar o humano, né? A robótica, né, que é uma das ramificações aí da computação, é uma das possibilidades da computação, ela tenta produzir máquinas que sejam parecidas com nós humanos, né? Que venha a substituir algumas ações humanas, né? A gente vive essa era da inteligência artificial. Sim, a nossa atividade está muito relacionada com isso. Na sua opinião, a atividade é assim. Na sua opinião, quais tecnologias a evolução da computação pode nos trazer, né? Futuramente, o que nós teremos mais de invenção? O que nós teremos mais de novidade nesse sentido, né? A gente acabou de ver aí da inteligência artificial, e existem tantas outras, os hologramas, vocês já viram que é possível projetar a imagem de uma pessoa, né? Que em alguns países aí, eles até, os shows são feitos até através de hologramas, né? O artista está lá só a imagem dele, mas ele não está, ou ele nem existe, né? Ele foi criado no computador. E que tipo de tecnologias mais nós ainda iremos ver, na opinião de vocês? O que vai acontecer? Os carros vão voar? Os computadores eles serão tão pequenos, não sei, que será possível colocar no relógio, que será possível colocar como um ponto na orelha, não sei. Na opinião de vocês, quais tecnologias ainda estão por vir? Quais tecnologias a computação ainda vai nos favorecer, ainda vai trazer para nós? Escrevam isso no papel, pode viajar mesmo, imaginem aí, escrevam no papel e fotografem e me mandem no WhatsApp. Então é isso, pessoal, nós terminamos por aqui. Tenham uma boa semana e até